Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E como tema da nossa aula, nós vamos falar sobre a geografia da arte. Vamos lá? Vamos lá, começando com a pré-história. Na pré-história, nesse período da história, o homem deu início aos primeiros passos da arquitetura. Por meio do trabalho com pedras, com a evolução social e a construção de novas ferramentas. A construção de linguagem contribuiu para a permanência dos povos nômades em aldeias. O Stonehenge é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos de pedras que cercam até 5 metros de altura e pesar quase 50 toneladas. Essa arquitetura da pré-história, né, inicialmente elas foram produzidas para ser templo, para ser momentos de adorações, para ali eles fazerem seus rituais. Já na antiguidade, lá na antiguidade, a concepção de arquitetura dos povos desse período da história tem ligação com crença. As construções arquitetônicas construíram uma relação com Deus, já que a maioria das construções eram templos e palácios. Os arquitetos, no Antigo Egito, simbolizavam figuras importantes, como uma íntima relação com o divino. As construções de edifícios eram marcadas por rituais. As pirâmides egípcias que não nos deixam mentir, né? Os faraós as construíam para ser a sua morada após a morte, né? E eles acreditavam que quanto mais alto, quanto mais próxima do céu, estaria mais próxima de Deus, né? Que os faraós, além de eles terem um poder, né, diante da nação, eles também queriam ser Deus, né? Na antiguidade clássica, nesse período, as construções arquitetônicas estavam relacionadas à evolução da vida social e política. Na Grécia Antiga, o importante fomento para as novas interações foi o desenvolvimento da cidade-estado. A arquitetura grego-romana passou a criar espaços democráticos e pontos de reflexões voltada para o homem e suas novas visões de mundo. O Panteão foi um monumento histórico da Grécia Antiga, né? Foi nele construída, depositada ali todas as características das arquiteturas gregas, né? Saindo da antiguidade clássica e indo para a Idade Média, a gente observa a modificação e as transformações de uma da outra. A arquitetura, nesse período da Idade Média, ela era principalmente voltada para as construções de catedrais. A concepção religiosa passou a direcionar as formas de pensar das construções arquitetônicas. A característica principal das catedrais passou das referências centrais para construções cada vez mais altas, das envergaduras das torres por meio da indução da perspectiva. Os edifícios eram feitos por paredes expressas e rígidas para proteção devido aos conflitos vivenciados na Europa nesse período. Com o tempo, adquiriu arcos semiculares e a utilização de arcos ogivais, né? A Catedral de Milão é uma grande e enormes características que foi usada muito na Idade Média,
esse estilo gótico pontudos, né, bem alongados, que, como vocês acabaram de ver, que com o tempo eles foram se curvando. Como eles foram se curvando, foi dado a origem aos arcos ourives, que daí teve uma outra forma de arquitetura, que nós vamos ver logo em seguida. Chegando na arquitetura renascentista, nesse tempo, nesse período, o homem estava em um universo científico e passa a dar mais importância para si mesmo. Então, dentro das construções arquitetônicas surge a perspectiva, que já tinha requisito o final da Idade Média. A descoberta da perspectiva se relacionava com a utilização de uma harmonia e profundidade, por meio do ponto de fuga, que foi muito utilizado como elemento cênico na concepção especial daqueles arquitetos. Então, o desenho ele tornou-se o principal meio de projeção. Arquitetos do período, o Filippo e Michelangelo, né, foram os revolucionários dessa arquitetura. Então, como exemplo dessa arquitetura, nós temos a Basílica de São Pedro. Pulando para a arquitetura barroca, que ela surgiu no cenário artístico europeu, entregou-se ao movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica na arte. Então, a arquitetura barroca ela representou uma verdadeira revolução urbanística. Principais características foi o movimento extravagância, né? Aplicações de curvas. As igrejas possuíam abóbadas, arcos, contrafortes, pinturas e esculturas. Na arquitetura neoclássica aconteceu em meio à transformação social e resgate da arte clássica. Então, nesse estilo, não se pretendia criar algo novo, mas sim o resgate do clássicos, características, linhas ortogonais, formas regulares, geométricas, simétricas, abóbadas, pórticos e colunados. Já na arquitetura contemporânea, existe uma mistura de estilo influenciado pela arte deco, arquitetura moderna, Bahamas, arquitetura construtivista e arquitetura pós-moderna. Possui formato irregulares e materiais reutilizáveis. A arquitetura e o patrimônio cultural. O que seria um patrimônio cultural? São artefatos mais representativos para uma determinada cultura, que precisa ser alcançados à categoria de bens que merecem ser preservados. É uma forma de manter uma memória viva de um determinado grupo sociocultural, a fim de possibilitar que novas gerações tenham acesso. Pensar em um patrimônio é importante para a compreensão da valorização das construções culturais simbólicas. Essas produções conduzem à compreensão de demarcação e das especificidades de representações de diferentes grupos sociais. A compreensão de patrimônio cultural não se restringe apenas a edifícios físicos, tipos igrejas e palácios. Ela também pode ser dentro da compreensão contemporânea e contemplar outras categorias, tais como as paisagens urbanísticas, utensílios, um ambiente natural, dentre outros. Então, o processo de patrimônio, o processo de patrimonialização divide-se em patrimônio cultural material, tombamento, patrimônio cultural imaterial e patrimônio cultural da humanidade.
Então, gente, um dos representantes da contemporaneidade brasileira foi o Oscar Niemeyer. Ele nasceu em 1907 e faleceu em 2012. Nasceu no Rio de Janeiro. E ele foi um dos mais importantes representantes da arquitetura contemporânea brasileira. Ele é responsável pela construção de muitos edifícios na capital do país, Brasília, e por inúmeros projetos arquitetônicos em grandes cidades brasileiras. Sua obra é inconfundível, já que as principais características são as curvas e os concretos armados. Observe cada uma de seus monumentos que ele construiu, as curvas que ele costumava colocar em todas as suas arquiteturas. Nós temos a Catedral de Brasília, temos o Museu Oscar Niemeyer, temos o Congresso Nacional e também temos o Museu de Arte Contemporânea. Ambas você vai ver as curvas, todas elas. Então, isso era um estilo de característica de Oscar Niemeyer. Então, meus amores, nós vamos ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.